Olá, bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar num tema, bom, fundamental, propósito, mas com um olhar um pouco diferente. É verdade. Normalmente a gente começa pensando qual o meu propósito, né? Exato. Só que as fontes que a gente analisou, tipo Romanos, Efésios, elas viram essa lógica de cabeça para baixo. Sugerem que tudo começa em Deus. Isso mesmo. A busca não parte do eu, mas dele. Então, nossa missão aqui hoje é desempacotar um pouco essa visão bíblica, sabe? Principalmente o que Romanos 8 quer dizer com um ser chamado segundo o seu propósito. Acho que vai ter umas coisas bem interessantes. Com certeza. E para começar, Romanos 8, versículo 28 já traz algo forte. E sabemos, essa confiança toda não vem assim de olhar para as circunstâncias, né? Que, aliás, os versículos antes falam de sofrimento, dificuldade. Exatamente. A confiança não é por observar o que acontece ao redor, que muitas vezes é difícil. É uma certeza que vem de conhecer quem Deus é, o caráter dele e o plano que ele revelou. É quase uma dedução baseada na revelação. Entendi. E aí vem aquela frase super conhecida. Todas as coisas cooperam para o bem. Mas que bem é esse, afinal? Porque a gente logo pensa em, sei lá, felicidade, vida tranquila. Ah, esse é o ponto-chave, né? E as fontes são bem claras nisso. O próprio texto, logo depois, no versículo 29, ele define esse bem, o agaton no grego. E o que seria? Não é o nosso conceito de conforto ou sucesso, sabe? O texto diz que o objetivo é sermos conformes à imagem de seu filho. Então, o bem para Deus é a nossa transformação, ficar mais parecido com Jesus. Exatamente. É a santificação. O bem maior que Deus está trabalhando em nós, usando tudo, é o nosso caráter. Nossa, isso muda completamente a perspectiva, né? Quer dizer que Deus usa ativamente as provações, todas as coisas que o texto fala. Sim, incluindo o sofrimento. Para formar esse caráter. Então, o propósito dele para nós não é primariamente conforto, mas sim caráter. Uau! É uma ideia bem desafiadora para o nosso jeito de pensar, né? E tem mais, essa promessa não é para todo mundo indiscriminadamente. O versículo 28 diz para quem é. Para aqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ah, então tem um público específico? Tem, e as fontes ressaltam uma coisa importante sobre a ordem aqui. Não é que a gente primeiro ama a Deus e por causa disso ele nos chama. É o contrário. Como assim? O chamado eficaz de Deus, que vem primeiro, é o que gera em nós o amor por ele. A nossa resposta de amor é fruto do chamado dele. Então a nossa segurança não está na força do nosso amor que pode falhar. Não mesmo. Ela está na firmeza do chamado de Deus, que é baseado no plano dele, na próteses, como o texto fala. É algo que ele decidiu antes. Isso dá uma segurança diferente, né? E essa ideia de um plano maior, acho que conecta com o que outras fontes falam sobre um propósito mais universal, antes do individual. Exato. Antes de pensar qual o meu propósito específico, existe um propósito que Deus tem para todos que são dele. Tipo o que a gente vê em Efésios 1, que fala sobre sermos santos, adotados como filhos, tudo para o louvor da glória dele. Isso. E 1 Pedro 2,9 complementa, dizendo que fomos chamados para quê? Para proclamar as grandezas dele. Então tem essa dimensão de adoração, transformação interna e também uma missão para fora. Faz todo sentido. E com essa base, como a gente pensa no propósito mais individual? Aí Provérbios 19 e 21 dá uma pista boa. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. A chave não é tanto pedir para Deus abençoar os nossos planos, sabe? Mas buscar entender como os nossos planos, as nossas vidas, podem se encaixar no propósito maior dele. É uma inversão de novo. E o exemplo de Esther que você mencionou é interessante porque ela não recebeu uma ordem direta, né? Não. O propósito dela foi percebido ali, na situação.
A pergunta do Mardoqueu para ela é muito forte. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Isso virou uma pergunta para a gente também, né? Por que Deus me colocou aqui, agora? Com essas habilidades, esses recursos. Que necessidade ao meu redor eu posso suprir para a glória dele? Exatamente, é um discernimento providencial. E para ajudar nesse discernimento prático, as fontes indicam alguns passos. Romanos 12 é fundamental aqui. Romanos 12, versículos 1 e 2. Da transformação da mente. Isso. Para poder experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, o texto diz que a gente precisa ter a mente renovada. Não dá para discernir o propósito de Deus pensando com a lógica do mundo. É um pré-requisito, então. Totalmente. E logo em seguida, Romanos 12 continua falando sobre viver esse propósito em comunidade. Ah, a parte dos dons espirituais. Sim, servir, ensinar, encorajar, contribuir, exercer misericórdia. O propósito se descobre e se vive junto com outros, usando os dons que Deus deu para edificar a igreja, o corpo de Cristo. Não é uma jornada solitária, de jeito nenhum. E tem mais um ponto prático importante. A fidelidade nas pequenas coisas. Lucas 16:10 fala disso. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Exato. Muitas vezes o propósito maior se revela ao agente preparado para ele, sendo fiel no dia a dia, nas tarefas comuns, nas responsabilidades pequenas. É um campo de treinamento. Entendi. Então, para a gente amarrar tudo isso que as fontes trouxeram, a busca bíblica por propósito é menos sobre a gente se encontrar ou criar um caminho próprio e mais sobre descobrir e se alinhar a um plano que já existe, um plano de Deus. Um plano que, no fundo, quer nos fazer mais parecidos com Cristo e trazer glória para Ele. Perfeito, essa é a essência. E para a gente terminar, fica aquela reflexão final, né? Sim. Inspirada lá em 2 Coríntios 5:9, onde Paulo fala que a ambição dele era uma só: agradar a Deus. Uma ambição bem direta. Muito. E se a maior descoberta sobre propósito não for achar um papel, um título ou uma grande tarefa, e se for concentrar a nossa ambição diária, em cada coisinha, em simplesmente agradar a Deus. Viver o propósito no como a gente faz as coisas, a cada momento. Exatamente. Não só no que a gente faz a longo prazo, mas no como a gente vive o agora, buscando agradar a Ele. Fica aí pra gente pensar, né?